Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer um presente pra mim. Eu sempre faço e vendo tudo que eu faço, e dessa vez eu resolvi fazer um pra mim, né, pra minha casa, que tá precisando colocar um monte de coisinhas no lugar, e eu quero começar essa saga e convidar vocês pra vir comigo. Bora lá? Enquanto nós vamos conversando, eu vou fazer uma outra pecinha pra tá compondo aqui o meu espacinho pra tá guardando as minhas paletinhas, que fica assim, ó, tudo misturada. Essas estecazinhas, caiu, essas estecazinhas aqui, né? Porque elas ficam misturadas. E colocando num potinho, eu vou usar esse potinho que vem com batata, eu vou reciclar. E eu vou mostrar pra vocês também. Então, pessoal, essa daqui é uma base neutra, que antes de colocar a cor definitiva, eu tinjo ela com a tinta branca, para depois pigmentar com a cor definitiva. Para cores definitivas, eu uso tanto essas tintas xadrez, tanto quanto a tinta de tecido, tá? Qualquer uma das duas eu uso e não tem problema nenhum, fica essas peças lindas, com as cores bem vivas, tá bom? Aí, se eu precisar de um tonzinho mais claro, eu pego a massa branca e misturo com a massa da cor que eu quero clarear. Aí, é só fazer o mesmo processo. Pego uma e a outra, misturo bem, solvo bastante uma massinha na outra e também solvar bastante ajuda a massa não trincar quando a peça estiver finalizada, tá bom? Isso é uma dica bem legal que eu aprendi. Tô aprendendo bastante sobre o biscuit, né? E o que eu aprendi e acho legal, depois eu venho passando aqui. Olha como que vai ficar mais clarinha, tá vendo? Só misturar uma na outra que dá certo. Como é a minha ideia já formada na cabeça, que eu já tirei lá da minha sacada, que eu arrumei esses dias, eu vou deixar aqui um cardzinho pra vocês verem como que ficou linda a minha sacada, minhas flores amaram. Eu já venho tudo de forma orgânica, tá? Sem muito detalhe, sem muitas ferramentas, vocês vão ver. Eu venho abrindo a massa para ficar parecendo uma pedra, tá? Eu gosto de brincar com essas coisinhas, sabe? Pedra, madeira, e esse daqui eu decidi fazer no estilo pedra. Aí eu venho alisando, deixo numa espessura de mais ou menos 1 centímetro, para não trincar a massa, né? Aí eu já venho delimitando o espaço que eu quero colocar os meus apliques, tá? Eu pego uma reguinha e venho delimitando assim a altura da onde que vai ser, né? Com uma estaca eu faço um risco, só para mim saber na onde que eu vou colocar cada vasinho, né? Que vai ser os apliques, para não ficar voando assim, sabe? No meio da pedra. Aí eu faço um risquinho, tiro com um pouquinho de cuidado, né? Porque a massa tá bem molinha ainda. Ressalto o risco com uma régua mesmo, nem precisava até da esteca. E separo, tá? Aí, eu cato a massinha, né, mais escura, né, que eu não misturei com o branco, e solvo bastante ela também. Toda vez que eu for usar a massa, gente, é bom tá solvando, tá? Pra ela não rachar. Eu solvo, tiro um pedacinho e vou modelando de forma orgânica, como tudo aqui. Não tem nada assim, ai, molde, nada, nada, nada. Eu venho moldando com a mão mesmo, faço uma bolinha, da bolinha uma conchinha, esmago e faço o formatinho do vasinho. E assim é com tudo que eu faço nesse aplique, tá? Com esses apliques aqui nesse projeto que eu tô fazendo. Aí eu vou modelando um por um, tá? Faço a conchinha, dou uma amassada e eu só modelo no olhômetro mesmo, assim, os vasinhos. Fica uma coisa, fica natural, né? Porque as coisas não são assim, milimetricamente certinha, né? Se você quiser uma basezinha mais certa, pega uma régua, põe em cima, dá uma achatadinha, ficar com formatinho de vasinho mesmo. E fiz todos eles dessa forma, tá? Depois de todos eles modelados, eu vim posicionando em cima da base que eu já tinha feito. Coloco um do ladinho do outro, vejo a posição melhor que vai ficar, tudo no olho. Coloquei, não gostei, tirei, mudei de lugar, coloco um aqui, outro ali, vou ajeitando assim da forma que eu acho legal e que vai ficar mais interessante pra mim.
Depois de eu ter decidido a posição de todos os vasinhos, eu venho arrumando os cactos, tá bom? Que nem eu falei, eu tirei inspiração lá da minha sacada, e minha sacada, para quem viu o vídeo anterior, é toda de cacto, tá? Para dar essa textura que alguns cactos têm, eu tô usando uma escova de dente, tá? Que eu uso e deixo separadinha só para isso daqui, e venho colocando em cima, vou ajustando o jeitinho que eu quero, deixando mais redondinho, mais abaulado, faço os furinhos do cacto com a escovinha e vou fazendo isso daí com todos eles, tá bom? E o engraçado é que os cactos têm uma texturinha, né? E a escova de dente proporciona isso daí pra gente sem muitas ferramentas. Esse daqui é aqueles, tipo babosa, sabe? Aqueles esticadinho, também com uma texturinha, que eu fiz também com uma escova de dente. E fui posicionando pétala por pétala, aleatoriamente, tá bom? E eu achei que ficou super bacana e bem delicado, tá? Vou colocando pétalazinha, vejam aonde que fica melhor, vou ajeitando com a mão, tá bom? Sem apertar, sem dar muita pressão. Isso foi fazendo com todos, um por um. Resolvi colocar 5 vasinhos, 5 cacto, e esse daqui foi o resultado. Não filmei colocando uns ganchinhos, mas também é da mesma forma que eu coloquei os vasinhos. E depois de 5 dias, ele já estava seco, poderia ter deixado um pouquinho mais, tá? Mas eu ficou 5 dias certinho. Aí eu vim, coloquei uma folha por baixo, porque eu vou invernizar, tá? Eu uso esse daqui, é o verniz vitral, tá bom? Tem de várias marcas, mas eu gosto de usar esse daqui, tá? Já faz um tempinho que eu uso até com outras coisas. E um pincel para quê? Para poder penetrar em todos os cantinhos, para na hora que eu for limpar, se precisar lavar, eu consigo. Lógico que eu não vou mergulhar dentro da água, mas se eu precisar lavar, limpar, eu consigo fazer isso daqui, tá? Eu sempre limpo minhas peças com sabão neutro, tá? Detergente neutro, água, seco bonitinho e com verniz vitral me proporciona isso daqui e fica super bacana, tá bom? Passo com toda a delicadeza em todos os cantinhos necessários do aplique e espero secar um pouquinho, dou uma outra mãozinha por cima e deixo secar mais um pouco. Isso daqui, essa secagem me durou um dia para cada lado, tá? E no meio do dia fui dando uns retoquezinhos na onde que foi secando e ficou faltando, tá bom? E só um detalhe, o verniz vitral, ele é o grosso, então assim, eu passo com bastante delicadeza, mas atentando bem para colocar em todos os cantinhos. Então, depois que fiz todo aquele processo, que esperei secar, depois do verniz, né? Esperei secar e o resultado dele foi este daqui. O que vocês acharam? Coisa mais linda, né? E inspirado na minha sacada, vai ser mais ou menos assim que eu vou estar decorando o meu espaço, meu cantinho, alguns pontos da minha casa. E depois eu vou mostrar pra vocês também como que ficou na porta. Pra você saber como que ficou aquele porta-esteca, inscreve aqui no canal que eu vou estar mostrando pra vocês nos próximos vídeos, viu? Curte também, compartilha que isso ajuda bastante. Um beijo, fica com Deus e até mais!